Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Hoje, atendendo pela manhã uma paciente, ela tem transtorno bipolar tipo 2. Eu vou destranchar isso para ficar claro para as pessoas que não têm, obviamente, esse conhecimento. E ela veio à consulta hoje com uma situação curiosa, pelo menos para as pessoas que são fora da psiquiatria achará curioso. Para quem é psiquiatra ou lida com psiquiatria, verá que isso é muito comum. Ela veio porque ela está se sentindo muito bem. É estranho isso, né? Uma pessoa marcar uma consulta com um psiquiatra porque está se sentindo muito bem. Quando eu explicar melhor o transtorno, vai ficar mais claro. A observação dela era: Tom, eu estou muito bem, mas fico com medo disso ser uma virada para um estado de euforia e depois eu cair em depressão. Corta a cena, vamos rememorar um pouco esse conceito. O transtorno bipolar, outrora chamado de doença maníaco-depressiva ou psicose maníaco-depressiva, há mais de 20 anos a denominação alterou-se para transtorno bipolar do humor, ou transtorno afetivo bipolar. As duas denominações existem. E fazendo parênteses, o afetivo aí, do transtorno afetivo bipolar, nada tem a ver com afetuosidade, não tem a ver com o uso corriqueiro da palavra afeto, que é afetuosidade. Afeto aí é toda a gama daquilo que nós chamaríamos de emoções, sentimentos, etc. Essa gama de resposta qualitativa da vida, que é a afetividade, que não é afetuosidade. Então, o transtorno bipolar é uma alteração em que o indivíduo, ao longo da vida, preste atenção, ao longo da vida, ele tem fases de depressão bem nítidas, ou seja, períodos de meses de depressão, até meses de depressão, de pelo menos 2 semanas até meses, e pelo menos um episódio em que o humor vira para cima. Ou seja, o transtorno bipolar, a pessoa tem depressões marcadas e tem pelo menos uma elevação clara do humor. Essa elevação clara do humor tem uma denominação específica em psiquiatria de mania. Mania em psiquiatria não é hábito. Mania é essa elevação do humor. É o contrário da depressão, é como se fosse o elemento em espelho da depressão. Então, naquilo que a depressão está para baixo, na mania está para cima. No que existe uma tristeza imotivada, existe uma euforia imotivada. No que existe uma inibição, uma paralisia, uma adinamia, uma falta de resposta motora da pessoa ficar parada, na mania existe uma extrema agitação. No que existe conteúdos de pensamentos negativos, autodepreciativos, culposos na depressão, na mania os pensamentos são exatamente opostos, são pensamentos grandiosos, pensamentos de grandiosidade. No que o sentimento da pessoa é de tristeza profunda, culpa, tristeza, sentimento de que a vida não vale, não tem sentido e acabou. No estado de mania é o oposto, eu sou ótimo, sou muito bom, eu sou o cara. Isso num nível elevado. Quando essa elevação de humor é discreta, ela se chama de hipomania. Mas não existe um parâmetro muito claro para separar a hipomania da mania. É uma intensidade, não é uma qualidade, mas é uma intensidade. A grosso modo, um paciente em mania, ele nem chega no consultório, que está circulando pela sala, está entrando e saindo, subindo e descendo escadas. A grosso modo, um paciente hipomania é aquele que entra na sala, conversa, está falando rápido, mas ele está ali na sala. Então, isso é uma separação grosseira, mas para entender de que a hipomania e a mania são gradações de intensidade. A depressão é sempre muito clara. As pessoas que sentem depressão ou que veem um paciente deprimido reconhecem o estágio de sofrimento. A pessoa tem queixa de sofrimento. Enquanto que no estágio de elevação do humor, como a pessoa não tem queixa de sentir, pelo contrário, ele está se sentindo extremamente bem.
Qual é a dificuldade no transtorno bipolar? É porque esse quadro que eu descrevi de mania e depressão, ou seja, vários episódios de depressão e alguns episódios de mania, geralmente tem mais depressão do que mania, esse é o que a gente chamaria de bipolar tipo 1. Aquele é o tipo clássico, em que o indivíduo tem depressões nítidas e tem episódios de elevação de humor nítidos e intensos. Qual é a dificuldade? É aquele que nós chamamos de bipolar tipo 2. É aquele que existe o período de depressão marcado, os períodos de depressão, mas também existe pelo menos um episódio em que o indivíduo tem uma elevação mais discreta do humor, que não soa tão discrepante como a mania, e por isso mais difícil ser identificado. Daí porque, regra geral, é um diagnóstico muito difícil de ser dado. Frequentemente o próprio paciente, quando se autodefine, diz que ele tem depressão. Se nós formos investigar a história, veremos que ele tem episódios de elevação de humor, que não tem o porte que a depressão tem, não tem um porte para ser denominado de mania. Para o paciente, ele não reconhece como uma patologia, porque ele se sente muito bem. Para os familiares ou as pessoas que o conhecem, passa como um período de resgate daquele período que ele passou deprimido. Então, não, é natural que ele queira sair muito, é natural que ele queira namorar muito, é natural que ele queira fazer muita coisa, é natural que compre roupas mais vistosas, é natural que consuma mais. Como não é tão discrepante como na mania, passa como sendo um resgate do período do bem-estar que durante algum tempo ele passou em depressão. Por isso é um diagnóstico que o paciente não se queixa disso. O paciente se queixa da depressão, porque tem cara de doença, né? Tem cara de sofrimento. Mas ninguém vai se queixar de estar se sentindo muito bem. A não ser que como ele começa a tomar conhecimento com o psiquiatra de que aquela elevação de humor que ele tem, que não é uma resposta comum de alegria diante de um ganho, mas sim um estado de elevação que não é tão intenso quanto na mania a ponto de chamar a atenção e requerer uma intervenção, e é exatamente diferente do estado que ele vinha sentindo ao longo do tempo, de se sentir muito mal, o triste, deprimido, chateado, sem objetivo na vida, sem sentido na vida, pensamento suicida, etc. Aí ele passa por um período em que ele está se sentindo bem, alegre, feliz, cheio de ideia na cabeça, cheio de energia no corpo. Então ele tem o aval dos outros e de si para ver aquilo como um resgate, repetindo, do período ruim da vida dele, que são os períodos depressivos. Qual é a dificuldade para nós psiquiatras e, obviamente, para o paciente? É que esses estágios hipomaníacos não reconhecidos fazem com que o paciente seja tratado apenas com antidepressivo, porque passa a ser visto, inclusive, por ele próprio como um deprimido, que de vez em quando ele tem depressão, como se fosse um transtorno depressivo recorrente. E o uso de antidepressivo em um paciente bipolar vai agravando o quadro, vai dificultando cada vez mais a saída da depressão, vai fazendo com que as fases de hipomania ou de mania comecem a misturar-se com o paciente, ou seja, vai agravando tremendamente o quadro psiquiátrico. Daí porque é um diagnóstico que é difícil de ser dado, difícil porque não há queixa do paciente, não há queixa dos familiares, difícil porque você precisa explorar na história e ponderar, e aí volta para essa paciente de hoje de manhã, como eu disse a ela. Quando a situação é muito óbvia, que é a mania, todas as pessoas reconhecem. Mas a hipomania, principalmente quando ela se aproxima muito da normalidade, suposta normalidade, mas da linha média, passa a ser uma ponderação. A gente vai ter que ponderar, foi o que volta a consulta com ela. Ela é uma paciente que durante muito tempo ela ficou usando depressivo e vem usando estabilizador de humor já há algum tempo. Então o humor dela estabilizou-se. O estabilizador de humor ele existe para estabilizar, não é para normalizar a pessoa, mas para evitar, para que as subidas e descidas não aconteçam como aconteceria sem o auxílio do estabilizador de humor. E o que acontece agora? É um preço dela reconhecer o problema que ela tem, psiquiátrico.
ela está bem, está estável, mas ela está se sentindo bem. Qual é o receio dela? De que ela está bem ou ela está numa discreta hipomania? E o que é que nós dois fizemos juntos hoje? Nós tivemos que ponderar, porque aí passa a ser uma ponderação mesmo, colocar pratos na balança, e ela chegar à conclusão de que ela estava bem. Né? Mas qual era a grande dificuldade, palavras dela? É que durante muito tempo da minha vida, a minha autoestima foi lá para baixo, embora ela seja uma pessoa muito competente em termos de capacidade, mas por quê? Porque ela não tinha futuro, ela não conseguia fazer planos de futuro. Porque a sensação dela é de que ela tentava alguma coisa e logo depois acontecia uma situação crítica e a derrubava. O que nós estamos caminhando agora, e estamos procurando caminhar com ela, é que ela possa gerenciar a situação dela e poder realmente planejar a vida. Mas a queixa de hoje dela, da consulta, era para ela estar tanto tempo se sentindo bem, feliz, e até onde felicidade é hipomania. Pode parecer uma coisa meio maluca o que eu estou dizendo, mas para o paciente que tem um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, o próprio diagnóstico cria na pessoa uma sensação de eu estou feliz ou estou hipomaníaco. Por isso que é importante essa combinação psiquiatra-paciente. Porque é difícil para o psiquiatra sozinho, olhando, verificar alguma coisa, sem que o paciente traga a informação. E o próprio paciente é difícil dele ponderar. Porque se for óbvia, claro que os dois vão, o psiquiatra vai perceber e o paciente vai perceber. Mas se for discreta, felicidade é algo que faz a gente se sentir bem, faz a gente comprar um pouco mais, faz a gente se sentir bonito, faz a gente planejar coisas. Esse estado é felicidade, é estar bem. Então, voltando, o tema de hoje é transtorno bipolar tipo 2, mas não apenas a dificuldade diagnóstica, mas também para o paciente que tem um transtorno bipolar tipo 2, essas dificuldades que ele começa a ter para aprender a discernir de que se ele está tendo uma elevação de humor, por conta de uma resposta a uma situação, o normal do humor é responder a situações. A diferença do transtorno de humor é que ele não responde à situação. A pessoa não está deprimida porque perdeu algo, está deprimida. A pessoa não está em mania porque ganhou algo, ela está em mania. Essa não é uma resposta afetiva a um ganho ou uma perda, como seria alegria e tristeza. Então, ressaltar esse aspecto que a psiquiatria tem tantas nuances na psiquiatria, que mais do que as pessoas geralmente consideram psiquiatra ser um passador de remédio, na realidade a psiquiatria exige uma ponderação imensa. O remédio é uma via de ajuda ao psiquiatra, mas o ato de dar um remédio a uma pessoa tem que lembrar que o outro está tomando o remédio, portanto ele precisa saber para que ele está tomando, em que vai ajudar, que preço ele terá. E o diagnóstico não deveria ser uma camisa de força que o formatasse, que o deixasse congelado dentro de um diagnóstico, mas algo que orientasse a maneira dele viver para ele ser, para ele próprio, ter uma vida produtiva, para ele próprio ter uma vida rentável, para ele próprio ter uma vida satisfatória e fecunda para ele. Espero que haja sido útil. Tchau.